família. De mãe para mãe, o podcast da família. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Mãe para Mãe. E hoje o tema é super importante, então já pega papel e caneta na mão, que esse conteúdo é muito valioso. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável para as gestantes. Vocês sabem que tudo que a mãe consome pode interferir aí no bebê. E quem a gente trouxe aqui, uma especialista, para falar sobre esse assunto, que é a doutora Eliese. Seja bem-vinda, doutora Eliese. Obrigada pelo convite, Fran. Para começar, me fala um pouquinho, quem que é a doutora Eliese? Eliese é uma nutricionista que se especializou em nutrição funcional e tem muito amor pelo que faz e atende todas as especialidades, incluindo a gestação, a pré-concepção e a pré-concepção, então, é quando o casal está tentando engravidar e também na gestação, né? E depois em todas as fases da vida. E quanto tempo que já está a sua formação? Eu formei nutricionista há 18 anos e eu comecei a estudar nutrição funcional ali em 2019, mais ou menos. Então vamos lá. Quando uma mulher engravida, todo mundo fala sobre o quê? Sobre o bebê, não é mesmo? E aí, muita gente esquece sobre a alimentação e a suplementação correta para a mãe. Consegue explicar um pouquinho para nós sobre isso? Sim, Fran. O que acontece? Quando uma criança está sendo formada, até antes disso, toda a saúde da mãe e do pai também, pouca gente fala sobre a saúde do pai, né? Determina essa futura vida, né? Essa vida que está por vir. Então, toda a nutrição, toda a suplementação, tudo que envolve essa gestação importa não só no tempo de gestação, mas toda a vida da criança. Então, tipo assim, ela ficou sabendo que está gestante, ela já procura uma profissional? Importante assim, quem está planejando ter, é muito bom que já faça antes desse período um acompanhamento, a gente chama de pré-concepção. Descobriu que está grávida e não fez esse acompanhamento, procure imediatamente. Tanto a obstetra como uma nutricionista. Isso é de extrema valia, tanto para a mãe como para o bebê. Vamos a outra pergunta. Eu li que nos primeiros 1000 dias da vida de uma criança é uma janela crítica, né? No desenvolvimento. E quando acontece a formação de vários sistemas importantes do organismo? Isso é mito ou é verdade? Isso é muito verdade, Fran. Porque esse 1000 dias, nós chamamos ali de uma janela de oportunidade. Por quê? 1000 dias é desde a concepção até os próximos 2 anos da criança. Nesses 1000 dias, a gente envolve a formação de todo o sistema imunológico, cerebral, intestinal. Então, se uma criança ela vai ser alérgica, se ela vai ser uma criança saudável, se ela vai ter problemas no desenvolvimento, então autismo, TDAH, tudo isso importa e é nessa janela de oportunidade que a gente pensa nisso. Então, para ter saúde nesse período, até em todo o restante da vida, é esse período que determina. Então, a gente chama de grande oportunidade, então é uma janela de oportunidade. Então, é super verdade, não é mito. Maravilha. E quando falamos sobre alimentação da gestante, muitas pessoas falam, agora você precisa comer por 2. Eu realmente falava quando eu estava gestante, né? O que você fala para mim sobre isso? Isso, na verdade, não pode acontecer, comer por 2. Nós precisamos nutrir por 2. Então, o que acontece? Quando uma mulher ela engravida, a demanda nutricional aumenta. Então, realmente, é nutrir por 2, não comer por 2. Porque senão a mulher vai chegar no final da gestação com o peso do bebê e mais o peso, né, de que não é dela e nem do bebê. O bebê nasce e a mãe fica ali com todo aquele prejuízo, né? Então, a nutrição, a parte de nutrição mesmo, nutrir, aumenta demais essa necessidade. Então, existem vários nutrientes que são extremamente importantes para a placentação, tá? E depois para a formação de novo tecido, de novos órgãos, porque enquanto nós estamos gestando uma criança,
nós estamos formando novos órgãos. Então, e para que esses órgãos sejam formados, é necessário uma demanda aumentadíssima de nutrientes. Se hoje a gente precisa de uma quantidade de ferro, na gestação a gente precisa o dobro, o triplo, e às vezes assim, multiplica, olha, é muito, tá? Porque eu falo que, eu como acompanho muita gestante, eu falo que nem por via oral a gente consegue suplementar uma gestante de ferro. Então, eu sempre preciso do apoio do obstetra para que ele prescreva a via, por exemplo, de um ferro endovenoso, de tão aumentada que é a demanda de ferro. E se essa gestante fica sem ferro, não é ela que está prejudicando, é o bebê. Né? Ela vai ficar sem energia, ela não vai ter vontade de fazer nada, mas quem sofre de fato é o sistema cognitivo do bebê. Então, quando a gente fala de cognição, é tudo que envolve a parte neurológica. Né? Então, por exemplo, vamos falar, falando do fechamento de parte neurológica, falando ali do tubo neural, até uma semana específica é onde o tubo neural ele é fechado, então nós precisamos de uma grande quantidade de ômega 3. Então, se a mulher não está suplementando esse ômega 3, que no caso em maior quantidade de DHA, essa criança vai ter deficiência no fechamento do tubo neural. Então, a gente pensa assim, quanto de prejuízos que a gente pode fazer para uma criança se essa mãe não tem essa consciência, né? Ou se essa mãe não tem um apoio, né? Um apoio, uma orientação, uma né? orientação, exatamente. Ou ela não sabe que está grávida, né? Também acontece, às vezes, de uma mulher não ter ciclo menstrual e de repente engravidar e não perceber. Não percebeu, né? Então é super importante, sim. Nossa, maravilha. E agora, qual a importância de uma gestante ter o acompanhamento? Agora, praticamente falou tudo, né? Mas me fala mais sobre isso. Essa gestante ter esse acompanhamento não é só pela parte de suplementação, né? Existe aí toda essa parte de o cuidado alimentar. Por quê? Por exemplo, se uma gestante consome café na gestação, ela não sabe, ela pode ter muitos prejuízos, inclusive causar até um aborto, porque não existe dose segura de cafeína na gestação. Então, desde a parte de um alimento que ela não pode consumir alimentos crus, ou se ela precisa uma quantidade menor de densidade calórica, porque é uma mulher que está no sobrepeso ou obesa, pensando também em todo o ajuste metabólico, hormonal, de suplementação. Então, o acompanhamento se faz necessário por vários aspectos da vida da mãe e do bebê. Então, não é simplesmente engravidar, é manter essa gestação. Saudável, né? Saudável. Enquanto uma mulher está grávida, quando a mulher está grávida, ela está formando novos órgãos. Como eu estava falando antes, ela está formando novos órgãos. E um dos órgãos que é essencial para a vida dessa criança é o intestino. Sabe aquela criança que nasce, tem muita cólica? Porque é bem provável que a mãe não teve todo o cuidado do intestino na gestação. Então, eu falo que a criança já nasce com desbiose intestinal. Então, quando nós estamos preparando uma mulher para engravidar, a gente cuida desse terreno, desse intestino, e durante a gestação, essa mãe também recebe probiótico, fibras, durante toda a gestação. Né? Então, aproveitando aí o gancho, você falou da cólica do intestino ali, então, a cólica que pode acontecer no bebê é referente à formação no intestino? Exatamente. É muito... até antes de eu estudar muito intestino, eu não imaginava a relação que isso tinha, sabe? E eu sempre fiquei muito curiosa em relação a isso, até porque eu gestei meus 2 filhos antes de estudar nutrição funcional. E se eu soubesse disso... Você tinha feito? Eu tinha feito com certeza, porque assim, a gente percebe o quanto uma criança sofre quando tem cólica, né? Então, todo esse cuidado ali da formação de um novo intestino é tudo. Tá? A criança até pode ter desconfortos, mas não aquela cólica ou todo aquele desconforto que tem, né? Maravilha. Poderia nos falar um pouquinho sobre a suplementação e como que ela é direcionada por cada paciente? Ele é individual? Como é que é? Então, assim, por o indivíduo
o nome já fala, né? Indivíduo. Então, é tudo muito individualizado. Na gestação, a demanda metabólica, a demanda nutricional, ela aumenta muito, mas cada mulher tem as suas histórias, tem as suas individualidades. Por exemplo, uma gestante que fez bariátrica, ela tem uma condição. Uma gestante que tem gastrite atrófica tem outra condição. Uma gestante que não tem nenhuma condição, ela tem uma necessidade diferente. Então, a suplementação, ela precisa desse direcionamento individual. Por quê? Se eu colocar para a gestante tomar aquela vitamina, que infelizmente é o cenário atual, que todas as grávidas, eu falo assim, de grande parte aí da saúde recebe, que é um suplemento que vai lá, 2 cápsulas por dia. É humanamente impossível ela conseguir absorver todos os nutrientes que ela precisa no dia, tanto para ela como para o bebê. Acaba ficando faltando. Então, dentro desse cenário da nutrição funcional, o que a gente faz? Exames bioquímicos a cada período específico da gestação, porque a demanda vai aumentando. Né? Tem o primeiro momento ali que tem a placentação, então a gente sabe que ali aumenta uma demanda muito grande de ferro, por exemplo, vitamina A, enfim, colina e vários outros, mas e nunca a gente trabalha de maneira isolada. Só ferro que precisa, ou só B12, é tudo, né? Então, nós avaliamos todas essas individualidades da gestante, como que era a alimentação dela antes, como que é a alimentação agora, se existe alguma condição individual, e aí vai fazendo a suplementação de acordo com o tempo gestacional e respeitando os exames. É sempre em base nos exames e como que essa gestante ela também está se comportando nesse período gestacional. Sempre essa gestante ela precisa ter o acompanhamento do obstetra, né? Para que todas essas questões que são necessárias serem avaliadas, elas vão ser avaliadas e vão ser pontuadas. Então, é muito interessante quando tanto o profissional nutricionista como o obstetra tem esse contato direto, né? Então, olha, precisa de ferro endovenoso, eu não posso prescrever a via, quem pode é o obstetra. Então, eu mantenho na via oral e o obstetra passa o endovenoso. Ou precisa de alguma intervenção mais drástica, é sempre com o obstetra que a gente vai ter essa conversa. Então, daí sempre vocês vão estar ligados sobre o assunto da paciente, né? Exatamente. Doutora, e para finalizarmos, qual a mensagem que você deixaria para as futuras mamães? Mamães e futuras mamães, não deixem de se alimentar corretamente, comendo comida de verdade, frutas, verduras, legumes, oleaginosas, então as gorduras boas. Tudo que você está dentro do seu alcance de melhorar a sua alimentação, esse é um período correto de você fazer isso. Então, a sua alimentação, ela precisa estar dividida entre pelo menos café, almoço e janta, tendo proteínas em todas as refeições. Então, café, almoço e jantar precisa ter proteína, precisa ter fibras. Dessa forma, você vai ter aí, então, essa divisão, essa qualidade nutricional. A gente sempre fala que é qualidade e não quantidade. Claro que, mais uma vez, eu volto a falar da individualidade. Mas a mulher que se preocupa em comer direitinho, ter toda esses elementos, né, que eu falei, de frutas, verduras, legumes, gorduras boas, proteína, durante um dia alimentar, né? E suplementar, fazer exercício físico, dormir bem, ela vai ter uma gestação muito tranquila. E segundo, cuidando do intestino. Então, não tenham medo de comer, não tenham medo de se exercitar na gestação. Isso vai garantir toda uma vida, vai garantir toda uma saúde de qualidade para o seu filho. Tanto para ela como para o bebê, né? Com certeza, vai prevenir aí, então, vários tipos de doenças, como diabetes gestacional, hipertensão, então, porque a hipertensão leva a uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia. Então, e tem vários exemplos que a gente poderia dar aqui de que esse cuidado faz com que a gestante ela tenha sucesso
em toda a sua gestação e no seu parto, porque também a gente precisa pensar que essa mulher tem que passar por um parto, Sim, né? com certeza. Então, ela tem que ter força para isso, ela tem que ter, ela tem que estar bem para esse momento que ele é único na vida dela, Independente de qual via de parto que for, né? Independente de qual via de parto, porque se ela for fazer uma cesárea, ela vai precisar ter uma boa cicatrização. Então, imagina se ela não teve todo esse suporte ou esse aporte durante a gestação. Ela não vai cicatrizar bem. E quando a gente fala de cicatrizar, não é só pro lado de fora, tem várias camadas que foram cortadas numa cesárea. E quando a gente pensa em parto normal, olha o esforço fazer, né? que essa mulher tem que fazer, tanto metabólico, então ela precisa estar muito bem nutrida para esse momento, ela tem que estar muito bem preparada para esse momento. Então, independente da via de parto, ela precisa ter passado um período gestacional muito saudável para que ela tenha sucesso nesse momento, né? Sucesso que a gente diz é um parto tranquilo, é um pós-parto tranquilo, né? Recuperação ótima, né? Recuperação ótima, exatamente. Nossa, maravilha. Acredito que tenha esclarecido muitas dúvidas de vocês que estão assistindo aí sobre alimentação saudável durante a gestação. Doutora, onde que a gente encontra a doutora Aliese? O meu consultório ele fica no edifício Brizotão, na Clínica Integra. Tem Instagram? Tem Instagram, Eliese Nutri. Então, o meu Instagram é tanto particular, então, e da clínica é o mesmo. Então, Eliese Nutri, me encontra ali no link da bio, tem para marcação de consulta. Você só faz consulta presencial ou online? Presencial, os dois, presencial e online. Maravilha. Bom, estamos encerrando aqui esse podcast, doutora Aliese, quero agradecer por ter aceito esse convite para vir aqui conversar e esclarecer as dúvidas das nossas clientes. Eu que agradeço o convite, Fran. Obrigada. Então se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho para receber mais informações. De mãe para mãe, o podcast da família. De mãe para mãe, o podcast da família.